Imagine a seguinte situação. Você está deitado, encarando o teto às 4 da manhã. O silêncio da casa só é interrompido pelo barulho da sua própria mente, que não para de repassar todos os desastres financeiros que poderiam acontecer amanhã. O motor do carro fundindo, uma infiltração inesperada no teto, ou aquele medo constante e silencioso de perder o emprego e ver as contas acumularem como uma avalanche. Para entender como você chegou aqui, vamos olhar para uma ovelha, chamada Marcos. O Marcos é como a maioria de nós. Há apenas 3 anos, ele ganhava cerca de R$ 3.000 por mês. Naquela época, a vida era um exercício de malabarismo. Ele morava em um lugar simples, andava de ônibus ou em um carro popular antigo que rezava para ligar toda manhã. O Marcos olhava para o extrato e pensava: se eu ganhasse R$ 7.000, eu estaria feito, meus problemas acabariam, finalmente eu poderia respirar. Ele acreditava que existia um número mágico no salário que compraria sua paz de espírito. Avancemos para hoje. O Marcos se esforçou, estudou, trocou de emprego e talvez tenha até montado um pequeno negócio paralelo. O plano deu certo. Agora ele ganha 8.000, às vezes chega nos R$ 10.000 por mês. Ele se mudou para um bairro melhor. O carro é mais novo, cheira a couro e ele pede iFood com muito mais frequência, sem nem olhar a taxa de entrega. Pela lógica do Marcos de 3 anos atrás, ele deveria estar vivendo um sonho. E, no entanto, aqui está ele, às 4 da manhã, sentindo o exato mesmo estresse financeiro ou até pior de quando ganhava um terço disso. Você já se pegou como Marcos, pensando, se eu tivesse R$ 100.000 na conta, aí sim eu teria paz? O que você e o Marcos estão vivenciando não é um fracasso pessoal, falta de inteligência ou falta de gratidão. Na verdade, vocês estão presos na esteira hedônica. É uma máquina invisível e cruel que faz você correr cada vez mais rápido, gastar mais energia e ganhar mais dinheiro, sem nunca sair do lugar. É a psicologia humana pregando uma peça na sua liberdade, e se você não entender como essa engrenagem funciona agora, você vai continuar correndo até cansar, sem nunca chegar à linha de chegada. Para entender por que você se sente travado, precisamos olhar para como seu cérebro foi moldado. Durante milhares de anos, o ser humano viveu em um estado de escassez absoluta. Se encontrássemos uma fonte de alimento, o comando biológico era claro: consuma tudo agora, porque amanhã pode não haver nada. Esse software biológico ainda roda na sua cabeça hoje. Quando você recebe seu salário, sua biologia grita para você aproveitar e garantir o conforto. O problema é que o mundo mudou, mas o seu instinto não. Hoje, essa busca por conforto imediato é o que alimenta a esteira hedônica. As empresas de marketing gastam bilhões para ativar esse seu instinto de sobrevivência, fazendo você acreditar que aquele novo smartphone ou aquela viagem parcelada são necessidades. No Brasil, onde o crédito é fácil e os juros são predatórios, essa armadilha é mortal. Você não está apenas comprando um objeto, você está entregando seus melhores anos de vida em troca de uma satisfação que dura 48 horas. É um comércio injusto onde você é sempre o lado que perde. Existe uma frase lendária de Charlie Munger, um dos maiores investidores da história, que diz o seguinte: os primeiros 100.000 são uma dor de cabeça, mas você tem que fazê-los. Não me importa o que você tenha que fazer. Se significa caminhar em todos os lugares e não comer nada que não tenha sido comprado com um vale, encontre uma maneira de colocar as mãos em 100.000. Por que um bilionário diria algo tão drástico? Porque Munger entendia como o dinheiro funcionava. Para ele, os primeiros R$ 100.000 são o combustível necessário para tirar o foguete do chão. Antes desse valor, os juros compostos são quase invisíveis. Se você tem R$ 1.000 investidos a 10% ao ano, você ganha R$ 100. Isso mal paga um almoço de domingo. Mas, se você tem 100.000, esses mesmos 10% geram R$ 10.000 por ano. Aqui as coisas começam a mudar e você vê a mágica dos juros compostos te impulsionar. Munger pregava que chegar aos 100.000 é o passo mais difícil para 1 milhão, porque é a fase onde o dinheiro praticamente não te ajuda. É 100% esforço braçal, economia e disciplina.
É uma prova de que você se manteve firme, trabalhou duro e seguiu seu caminho sem vacilar. Uma vez que você acumula esse montante, você não apenas tem o dinheiro, você tem o conhecimento, a disciplina, você se tornou a pessoa capaz de acumular 1 milhão. Para entender por que é tão difícil sair desse ciclo, precisamos olhar para dentro do nosso cérebro. A ciência chama isso de adaptação hedônica. É um mecanismo biológico que explica por que o luxo de ontem se transforma inevitavelmente no básico de hoje. Imagine que o seu cérebro tem um termostato para a felicidade. Quando você compra algo novo ou recebe um aumento, esse termostato sobe. Você sente aquela descarga de dopamina, o prazer é real, mas o cérebro é uma máquina de sobrevivência, não de felicidade eterna. Em pouco tempo, ele ajusta o termostato de volta para o nível normal. O resultado, você precisa de um estímulo ainda maior, de um gasto ainda mais alto, apenas para sentir o mesmo nível de satisfação de antes. No Brasil, esse fenômeno é potencializado pelo que chamamos de custo de vida aspiracional. Vivemos em uma cultura onde o sucesso não é apenas sobre o que você tem, mas sobre o que você mostra. Pesquisas indicam que o bem-estar emocional realmente aumenta conforme a nossa renda cresce, mas existe um teto claro. Assim que você atinge uma renda que cobre o básico com conforto, ganhar mais dinheiro passa a ter um retorno emocional cada vez menor. É a lei dos retornos decrescentes aplicada à sua paz de espírito. Pense nisso. Você aceita uma promoção que dobra sua carga horária e seu estresse para dobrar seu salário. Com esse dinheiro extra, você financia um SUV zero. Nos primeiros 15 dias, você se sente vitorioso toda vez que entra no carro. Mas em 6 meses, aquele veículo será apenas o seu meio de transporte para te levar até o trabalho, que você agora suporta menos ainda, apenas para pagar a parcela do carro que já não te traz alegria. Você está trocando o tempo precioso com sua família e sua saúde mental por uma satisfação que dura apenas 48 horas. Você não está evoluindo, você está apenas pagando mais caro para continuar correndo no mesmo lugar. Antes de falarmos da montanha, que são os 100 mil, existe um marco fundamental: os primeiros 10 mil reais. No Brasil, ter 10 mil reais guardados coloca você à frente da maioria da população. Quando você vive no limite, com o saldo beijando zero todo final de mês, qualquer imprevisto é uma sentença de desespero. Se aquela luz de alerta acende no painel do seu carro, você não vê apenas um problema mecânico, você vê uma catástrofe. Seu coração dispara, suas mãos suam e o pânico se instala. Mas com 10 mil na conta, essa mesma luz se transforma. Ela deixa de ser uma tragédia e passa a ser problema que dá para resolver. Essa mudança do pânico total para o problema sob controle altera a química do seu corpo, te deixa mais tranquilo. E é aqui que a mágica acontece. Você para de jogar na defesa. Parece que você tirou um peso das costas, porque aquela voz na sua mente martelando "como eu vou pagar o mecânico?" finalmente se calou. Pela primeira vez, você tem oxigênio, você respira, toma decisões melhores, enxerga oportunidades e começa de fato a jogar no ataque. Mas por que os 100 mil mudam o jogo para 1 milhão? Primeiro, pela segurança. 100 mil reais em um CDB ou Tesouro Selic com liquidez diária cobrem praticamente qualquer emergência, garantindo que você nunca mais precise de juros abusivos de cartão de crédito, cheque especial ou até empréstimos de última hora. Segundo, pela velocidade. A matemática nos mostra que o tempo necessário para sair de 100 mil para 200 mil é muito menor do que de 0 a 100 mil. Aos 100 mil, você tem soldados trabalhando por você 24 horas por dia. Você sai da fase onde o seu trabalho carrega o dinheiro para a fase onde o dinheiro começa a carregar você. Mas agora, eu quero que você preste muita atenção, porque o que eu vou te mostrar agora é a razão exata pela qual o Charlie Munger dizia que você deve fazer qualquer coisa para atingir os primeiros 100 mil. Vamos olhar para a realidade nua e crua dos números. Você começa a investir R$ 500 todos os meses com uma taxa de 12% ao ano. Serão 10 anos de disciplina, aportes constantes e renúncia. É a subida íngreme da montanha. É aqui que 90% das pessoas desistem, porque parece que o esforço é grande demais para um resultado que demora a aparecer. Porém, é aqui que as coisas mudam. Imagine que você chegou lá.
Você tem os seus 100 mil. Agora, você continua com os mesmos R$ 500 por mês e a mesma taxa de 12%. Quanto tempo você acha que leva para dobrar esse valor e chegar nos 200 mil? Mais 10 anos? Não. Você vai levar apenas 5 anos. Você levou uma década inteira para construir a base, mas levou apenas metade desse tempo para dobrar o seu patrimônio. É como se, depois dos 100 mil, o tempo começasse a correr 2 vezes mais rápido a seu favor. Isso não é mágica, é o ponto onde os juros compostos finalmente ganham massa crítica. É por isso que o milhão não está a 10 passos de distância de quem tem 100 mil. Ele está muito mais perto do que você imagina. Mas como, na prática, você vai sair dessa esteira? Para quebrar esse ciclo, você precisa de uma ferramenta que 99% das pessoas ignora: uma âncora de estilo de vida. Pense nisso como um limite de segurança para a sua liberdade. A maioria das pessoas comete o erro de deixar o custo de vida expandir na mesma velocidade ou até mais rápido que o salário. Elas estão, sem perceber, trocando o eu do futuro por um prazer passageiro do eu de agora. Para quebrar essa armadilha, você deve decidir que o seu padrão de vida não é definido pelo que cai na sua conta, mas pelo que você decide manter nela. Imagine que hoje você receba uma promoção ou conquiste um novo cliente. Em vez de aumentar seus gastos proporcionalmente, aplique a seguinte regra: 30% para o presente. Use apenas 30% do seu aumento para melhorar algo na sua vida hoje. Pode ser um jantar melhor ou uma assinatura que você queria. Aproveite o agora, mas com o limite: 70% para o futuro. Pegue os 70% restantes desse aumento e envie diretamente para o seu eu de daqui a 10 anos. Esse valor vai direto para a sua máquina de guerra rumo aos R$ 10 mil. Isso não significa viver como um monge ou se privar de tudo. Significa viver com intenção. Como Charlie Munger pregava, o objetivo é fazer o esforço pesado agora, enquanto você tem energia, para que o tempo trabalhe para você, e não contra você. O milhão não é o troféu final. O troféu é a paz de saber que se tudo der errado amanhã, você está seguro. Nós passamos a vida sendo ensinados a trabalhar pelo dinheiro, mas ninguém nos ensina como fazer o dinheiro parar de nos escravizar. Lembre-se, os primeiros 10 mil te dão oxigênio, os primeiros 100 mil te dão uma máquina de juros compostos. E o milhão? O milhão te entrega a única coisa que realmente tem valor: a sua liberdade. Se este vídeo abriu uma fresta de luz na sua visão sobre o dinheiro e você quer continuar recebendo estratégias reais para sair da esteira e alcançar sua liberdade, se inscreva no canal.